Hoje eu quero falar, não tenha medo de recomeçar. Eu quero falar a respeito disso, porque, irmãos, é muito importante a gente entender o momento que precisamos recomeçar algumas coisas na nossa vida. O recomeçar, irmãos, não está linkado apenas com alguém que falhou, errou, pecou, que precisa recomeçar, mas alguém que precisa recomeçar a sua vida, precisa recomeçar a sua história, alguém que precisa recomeçar algo na empresa, alguém que precisa recomeçar na sua vida profissional. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente percebe que o próprio Deus recomeçou muitas vezes, várias vezes. Quando a maldade estava extrema na terra, quando praticamente não havia, irmãos, justiça nessa terra, Deus ele teve que escolher alguém que ainda estava sendo justo, e esse justo era Noé, para poder recomeçar. Dói, imagine, a Bíblia diz que o Senhor, ele não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem o prazer na morte do ímpio. Hoje nas redes sociais, às vezes a gente vê, irmãos, o povo comemorando, sim, a morte de quem vai fazer coisa errada. Eu não me alegro com isso. Bem feito, tinha que ser isso mesmo, desse jeito. O próprio Criador não se alegra na morte do ímpio. Nós não podemos nos alegrar também, porque tudo bem que cada um colhe aquilo que está plantando. E o que acontece, irmãos, eu imagino a dor que o Senhor sentiu de ter que recomeçar. A dor que ele sentiu de ter que escolher um homem, a sua família, colocar dentro de uma arca junto com a criação e derramar água, irmãos, e lavar o sangue que havia na terra, lavar a maldade que havia na terra. Então, quando a gente olha, a gente vê Deus ele recomeçando, e eu vejo até que isso é um dom de Deus em nossas vidas. Eu acredito muito, irmãos, às vezes para recomeçar é necessário dar alguns passos para trás, não é verdade? Isso não significa derrota, mas sim lutar de acordo com a capacidade que temos naquele momento. Nunca lute além das suas forças, nunca faça além das suas forças. Você vai se cansar, nós vamos nos cansar, vamos nos fadigar. E um homem cansado, uma mulher cansada negocia valores. Isso é uma dura realidade. Um homem cansado, uma mulher cansada negocia valores. Então, qual é o tempo que você está vivendo na sua vida? De repente é um tempo que o Senhor falou: filho, você vai recomeçar. Você vai recomeçar, é necessário recomeçar. E o importante, irmãos, é a gente ter coragem para fazer isso. Porque muitos acabam não tendo coragem e acabam se submetendo a uma situação de dor e sofrimento por toda a sua vida. Não é verdade? Então eu gostaria, irmãos, que nós fizéssemos uma oração nesse momento. Pai, fala ao nosso coração através da Tua palavra, a Tua palavra que nos molda, a Tua palavra que nos direciona. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Precisamos entender o que o Senhor quer falar conosco hoje, o que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa manhã. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer,
tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de deixar de se abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo do quê? De paz. Aqui mostra, irmãos, a nossa instabilidade, que ela é real e ela é verdadeira e ela é permitida pelo Senhor. Tem dias que você está feliz e tem dias que você está triste. Tem dias que nós estamos com um desejo de abraçar e tem dias que a gente passa rápido de cabeça baixa. É ou não é verdade? Então, partindo disso, nós entendemos também que existe um tempo de recomeçar. Um tempo que é necessário para que nós venhamos, irmãos, viver o novo de Deus. Até mesmo quando a gente prega a respeito do novo de Deus, a gente prega sobre estrutura, a gente prega sobre a pessoa receber o vinho novo do Senhor. Fala também de um tempo que é necessário um odre novo, uma estrutura nova. Qual é o tempo que você está vivendo na sua vida? Se é um tempo que você diz, eu estou recomeçando, até mesmo às vezes não queria, não desejaria isso para mim, mas o importante é você permitir que isso tudo seja direcionado por Deus, direcionado pelo Espírito Santo. Irmãos, olhando para a minha vida, eu prefiro falar da minha vida do que falar da vida dos outros, né? Porque às vezes vai, o pastor falou, tá batendo com a minha história aí, eu acho que o pastor está contando a minha história. O que acontece? Eu já recomecei várias vezes em projetos. Eu sou assim, eu começo a caminhar por um lado e eu vejo que não está dando certo. Irmãos, chega um momento que eu falo assim, eu já vou sabotar isso porque eu não vou gastar meu tempo com isso e nem energia com isso. Porque eu entendi que Deus permite isso. É permissão de Deus. É permissão do Senhor você entender que tem coisas que só vai tomar o seu tempo, só vai gastar a sua vida, só vai gastar o seu emocional e não vai trazer fruto nenhum. E eu lhe pergunto, será que é errado você querer encerrar ciclos em sua vida? Não é, irmãos, é algo que vem do Senhor, é algo que vem de Deus. Há muito tempo atrás, irmãos, eu estava em um ministério que eu estava me sentindo sufocado, com tantas cobranças, com tantas coisas sobre a minha vida, sabe? E eu olhando para aquilo, já conseguia fazer uma leitura madura daquilo, e eu falava, meu Deus, mas isso não está na palavra, mas isso não é bíblico, isso não é bíblico. E aí chegou um momento que o Senhor falou, vai embora. Os incomodados que, como diz o ditado do nosso país, hein, Gabriel? Os incomodados que se mudem. Peguei, irmãos, minha trouxinha de roupa, a única coisa que eu tinha no meu nome, que era minha mulher. Vamos embora. Vamos embora. Foi doído, foi dolorido? Foi porque foi no lugar que eu nasci espiritualmente. Irmãos,
Você que está aqui hoje, que já recomeçou várias vezes, você sabe o quanto é difícil você sair de um ministério que você nasceu espiritualmente. Parece que arranca o teu chão. Irmãos, é choro em cima. Por isso que tem muita gente que não consegue se desligar de lugares que já se tornaram lugares tóxicos, já se perdeu o direcionamento, de igreja virou comércio, e as pessoas não conseguem sair dali, daquele lugar, daquele ambiente, porque elas não têm coragem de recomeçar. É necessário, irmãos. Olhe para o nosso Criador, olhe para o Senhor. Ele recomeçou várias vezes, e posso te falar, todos os dias Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. Todos os dias. Como nós falamos esses dias, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. É um recomeço. É um recomeço em nossas vidas. E eu digo para você, irmãos, olhar para trás não significa derrota. Às vezes é necessário para entrar dentro de um plano do Senhor. Glória a Deus. Olha, abra sua Bíblia agora. Eu vou dar um exemplo, irmãos, muito forte a respeito disso. Marcos capítulo 5, versículo 1. Por favor. Irmãos, alguém vai fazer churrasco hoje? Se alguém for fazer, me convida. Estou brincando, irmãos. Estou brincando. Isso eu falar para vocês, eu fui abençoado. Sabe o que aconteceu? Semana passada eu fui comprar uma carne ali no açougue, perto de casa, e estava tendo lá uma promoção, era um sorteio de um kit churrasco. Verdade. Aí, essa semana eu estava lá no Senai, chega a mensagem, com um vídeo lá, aí sai esse Jefferson Sully. Maravilha. O almoço de hoje está o quê? Garantido. Glória a Deus. Se for bastante eu te convido, se for pouco eu não vou te convidar não. Estou brincando, irmãos. Vocês encontraram? Esse aqui fala muito a respeito disso, irmãos. É muito forte. A Bíblia diz assim, ó: Jesus e os seus discípulos chegaram a uma outra margem do mar, a terras dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus, e esse homem vivia nos sepulcros. Ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos, pelos montes, ferindo-se com quê? Com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormentes. E ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, sai desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não o mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles.
E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-los na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se Jesus, viram o endemoniado, que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito, e temeram. O que Jesus fez na vida daquele gadareno, irmãos? Se tinha uma pessoa que tinha problemas na vida, era aquele gadareno. Se tinha alguém que estava sofrendo, era aquele. Será que a nossa situação se assemelha a dele? Não, de jeito nenhum. Ninguém está aqui, irmãos, morando no cemitério. Ninguém está aqui possuído por uma legião. Mas aonde Jesus ele chega, ele traz liberdade. Diga glória a Deus. A liberdade na sua vida, a liberdade na minha vida, a liberdade para a gente recomeçar. Amém, igreja? A liberdade para você recomeçar, a liberdade para você viver o novo de Deus. Mas não tenha medo, não tenha medo. O medo impede de você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. O medo impede da gente viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. É uma realidade isso. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido, e aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo. E temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes que tinham acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar. Ah, irmãos, que glorioso é você ficar com Jesus. Imagine, irmãos, a gratidão daquele homem. Deus entregou para ele uma nova história, uma nova vida, uma chance de recomeçar. Irmãos, como isso é lindo. Sabe por quê? Porque o único que tem poder de nos fazer recomeçar é Jesus. Sem Ele, irmãos, os planos dão errado. Sem Ele as coisas não andam. Sem Ele a gente se machuca, se frustra. Sem Ele, irmãos, a nossa vida é chorar. Por que Jesus? Ele é o que guarda as nossas vidas. Foi Ele que sofreu por mim, por você, por todos nós. Por isso que eu falei aqui no começo, irmãos, prioriza Ele. Prioriza Ele. De todos os teus planos, de tudo aquilo que você precisa fazer na sua vida, coloque Ele. Deus não está exigindo que você seja uma pessoa perfeita. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós falhamos, erramos e pecamos. Não há ninguém perfeito, irmãos. Deus não espera que você seja uma pessoa perfeita, porque você não vai conseguir. Por que Jesus veio? O povo não estava conseguindo viver com a lei. A lei era muito dura. Olho por olho, dente por dente. Irmãos, a lei era muito dura.
Aí Jesus veio para a gente recomeçar. Então ele é digno, irmãos. Eu estou falando para você, estou sendo repetitivo para que isso possa entrar na sua cabeça. Ele é digno. Ele é digno, ele está acima do seu casamento, ele está acima do seu filho que você mais ama. Ai, pastor, mas meu filho, ele está acima dele. Não adianta você chorar, se lamentar. Ele está acima do seu marido. Você que está com o seu marido, olha para ele aí, esposa. Fala, Jesus está acima de você. Pronto, agora você está lascado, irmão. Estou brincando. Mas é verdade. Ele está acima. Agora o marido olha para a mulher e fala, amor, ele está acima de você também. É assim? E para você que está sozinho aqui, ele está acima das suas escolhas. Ele está acima. Por que a gente sofre? Por quê? Hein, Luciano? Por que a gente sofre? Porque a gente é cabeção, a gente é burro. A gente quer ficar dando murro em ponta de faca, sabendo o que a gente precisa fazer. É ou não é verdade? Sabendo o que a gente precisa fazer. Então, irmãos, de repente você está nesse ciclo agora, recomeço. Se você se agarrar com Jesus, vai dar tudo certo. E até o que era para dar errado vai dar certo. Porque Ele está no barco, irmãos. Amém? Ele está no barco. E para a gente finalizar, a Bíblia, paramos aonde? 16? 18. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou: olha, como você voltar, dar uns passos atrás, não significa que você está perdendo alguma coisa. De repente significa que você está debaixo de um direcionamento. Olha o que Jesus falou para aquele homem: vá para a sua casa. O gadareno queria seguir junto com Jesus. E Jesus fala: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Sabe o que aconteceu? Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiraram. Olha aí, irmãos. Será que se ele tivesse seguido com Cristo, aquela cidade, Decápolis, teriam ouvido a mensagem de alguém que anteriormente era um prisioneiro de Satanás? Olha aí, ó. Que mistério é esse? Que mistério é esse? Não abra essa porta. Se abrir essa porta vai ser uma gritaria só. O alarme se ativou sozinho. Irmãos, então é isso. Você compreendeu? Qual é o ciclo que você está vivendo? É necessário recomeçar? Sim. É uma dádiva do Senhor que Ele deixa para nós. Porque a cada dia que você recomeça para ser uma melhor pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Tenha coragem e siga em frente. Amém? Feche a sua Bíblia, se coloque de pé aí no seu lugar.